do livro de Estatística Aplicada, do Larson, né, e Faber, e ele tem um capítulo dedicado à correlação e regressão linear, né, medidas de regressão, intervalos de predição, que tem naquele material também que foi fornecido a vocês, aquele livro-texto, né? A única coisa que a gente não vai ver é regressão múltipla, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar o apontador laser. Então, regressão múltipla nós não veremos, mas vai ficar com parte do material para que vocês deem uma olhada, né? Que a gente vai trabalhar com regressão linear simples. Mas quem quiser ou for fazer algum trabalho, algum TCC, que for trabalhar com regressão múltipla, aproveita e já dá, né? Já tenha o livro aí, pelo menos o material colocado no livro, tá? Então, vamos lá. Por que ele coloca no livro, nesse livro, a correlação linear e a regressão linear em conjunto? Porque, basicamente, os conceitos, eles interagem entre eles, tá? Você, tendo entendimento do que é uma correlação, você consegue traçar uma regressão em cima desses pontos de correlação, né, do par x, y, e ver a melhor reta, né, a melhor regressão linear que você pode fazer por esse par de pontos, né? Afinal de contas, a regressão linear é uma reta, tá? Então, nós temos esses 3 itens aqui, que nós veremos, e a regressão múltipla, que nós não veremos, vai ficar como material para vocês estudarem, né? Para outras... para utilizarem, né, em outros assuntos, tá? Temos na primeira sessão correlação, e os objetivos, né, de cada sessão são aqui colocados, tá? Depois eu tenho que fazer umas correções, né? Coeficiente de correlação é Rho, não é N-til, isso aqui deve ser, não deve ter sido identificada essa letra aqui, né? Então, nós temos uma introdução à correlação linear, variáveis dependentes e independentes, tipo de correlação. Como a gente encontra o coeficiente de correlação, os testes, né? Usando uma tabela, essas tabelas eu até passei para vocês hoje, passei 2 tabelas. Realizar o teste de hipótese, primeiro, teste de correlação, teste de hipótese, no qual a gente compara o que a gente tem com a população e distinguir entre correlação e casualidade. Isso aqui é muito importante, essa distinção, tá? Então, vamos lá. Correlação, gente, nada mais é do que uma relação né? O prefixo co significa relação entre 2 variáveis. No caso, né, que nós estamos trabalhando. A gente não vai trabalhar com regressão múltipla, então a gente vai trabalhar com a correlação apenas entre 2 variáveis, né? Os dados para você fazer uma avaliação da existência ou não de correlação, ou qual é o tipo de correlação, eles são ordenados em pares, tá? Em pares, dessa forma aqui. Primeiro item é o x, o segundo é o y. X é a variável independente, ou a variável explanatória. O que significa a variável explanatória? Uma variável descritiva, né? E o y é a variável dependente, ou a resposta a teu x. Então, para cada x que você tiver, você vai obter um determinado y. Então, por isso que o x é a variável independente e o y
é a variável dependente. Primeira coisa que a gente faz, tá, na vida real, quando a gente quer ver se há correlação entre variáveis, é traçar um diagrama de dispersão. O que é um diagrama de dispersão? É um diagrama de pontos, né? Então, eu tenho aqui um exemplo da minha variável x. Para cada variável independente, eu tenho uma variável y que é dependente desta outra variável, né? Então, para o ponto x igual a 1, eu vou ter o meu y igual a menos 4. X igual a 2, eu vou ter o meu y igual a menos 2. X igual a 3, eu vou ter o meu y igual a menos 1. X igual a 4, eu vou ter o meu y igual a 0. O x igual a 5, eu vou ter o meu y igual a 2. Então, esse aqui é um diagrama de dispersão, um diagrama de pontos. Esse diagrama aqui, ele vai me dizer o tipo de relação que existe entre essas duas variáveis. Tá? Então, eu tenho aqui, olha, um diagrama de dispersão. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, né? Porque aqui tem um fundo azul, mas nós temos esses pontos aqui em azul mais claro, que nos mostram o tipo de correlação. O que acontece com o x em referência ao y? Vocês veem o que aqui? Conforme o x vai aumentando, conforme o valor de x vai aumentando, o valor de y vai diminuindo ou decrescendo. Então, x cresce inversamente proporcional ao y. Então, a gente tem aqui nesse primeiro gráfico uma correlação linear negativa. Por quê? X aumenta, o y diminui. Se eu fosse traçar uma reta por aqui, ó, vocês veem que essa reta ela vai ter um coeficiente negativo. Tá? Vamos para o segundo gráfico. Conforme o x vai crescendo, conforme o valor de x vai aumentando, ó, o meu y, o valor do y também aumenta. Então, eu tenho uma correlação linear positiva. Por que é linear? Porque a gente não está trabalhando com correlação não linear. A gente só está trabalhando aqui, né, nesse tópico da disciplina com correlação linear. O que significa correlação linear? A correlação através de uma reta. Sem correlação, tá? Os meus pontos aqui estão dispersos de uma forma irregular. Então, eu posso ter aqui uma correlação não linear, mas como a gente não está tratando com correlação não linear, a gente vê aqui, né, que nós não temos uma correlação definida nesse terceiro gráfico. E, por último, nós temos uma correlação não linear, né? Conforme o x vai aumentando até um determinado valor, o y aumenta. Depois, conforme o x vai aumentando, o y vai diminuindo. Então, nós temos uma correlação não linear. Eu podia traçar aqui o quê? Uma parábola, né? Se eu, olhando assim, eu vejo que essa forma de apresentação dos pontos nos dá a entender que eu tenho uma correlação não linear que pode ser traçada através de uma parábola ou de uma outra função de segundo grau qualquer. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é de uma empresa, vamos supor que eu tenho uma empresa, e todo mês, né, eu invisto em propaganda, aqui é o meu gasto com propaganda, e eu verifico a cada valor gasto em propaganda quanto é que eu consigo vender, né, na minha empresa, né? Vamos supor que eu esteja vendendo revistas
Então, eu invisto propaganda e aqui o valor do que eu arrecado para cada mês, tá? Então, eu tenho aqui os valores de X, os valores de Y, e eu pergunto o seguinte, eu peço para vocês fazerem um diagrama de dispersão e determinar se há uma correlação linear. E que tipo de correlação linear é essa? Se é uma correlação linear positiva ou negativa, ou se parece que não há uma correlação linear. Aí a gente vai e traça, né? Nós temos aqui o meu X, gasto com anúncio, o meu Y, vendas na empresa, e eu vou plotando aqui os pontos e vou vendo que conforme o X vai aumentando, o quantitativo de vendas em termos financeiros, né, vai aumentando também, tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma correlação aqui entre X e Y, linear, porque eu posso traçar uma reta, positiva. X aumenta, Y também aumenta, tá? Então, conforme os gastos com propaganda aumentam, as vendas tendem a aumentar. Então, me parece haver uma correlação linear positiva. Por que eu digo parece? Porque eu só vou poder saber o valor dessa correlação quando eu puder fazer uma conta. Então, aparentemente, eu tenho uma correlação linear positiva, tá? E também eu tenho uma relação aqui de causa e efeito. Para cada valor investido, eu tenho um aumento na arrecadação da minha empresa. Então, existe uma causa, né? Que é o X, e o efeito é o Y. Eu posso ter relações de X e Y no qual não exista efeito de causa e efeito. Ficou redundante, né? Mas que não há uma relação de causa e efeito. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que tenha havido num determinado época, isso bem mais antigamente, né? Um aumento da venda de jornais e, simultaneamente a esse aumento da venda de jornais, houve um aumento na venda dos ovos. Para quem é muito novo aqui, pode não saber, mas antigamente os ovos, quando você comprava ovos no mercado, eles embrulhavam os ovos em jornal, né? Eles faziam aquela carreira de ovos e iam embrulhando, né, no jornal para que os ovos não quebrassem. Então, assim, à primeira vista, se você vê essa relação entre quantitativo de jornais e vendas de ovos, pode parecer que haja uma relação de causa e efeito. Na verdade, não houve, simplesmente aconteceu esse fenômeno, mas isso não quer dizer que essa relação de causa tenha se produzido esse efeito. Produção maior de vendas de jornais, né? Quer dizer, quantitativo de venda de jornais teve um efeito no aumento da venda dos ovos. Simplesmente, aumento da venda dos ovos pode ter acontecido para, vamos dizer assim, não haver perda, né, de ovos sendo jogados fora. Então, o custo dos ovos diminuiu, o produtor resolveu diminuir para poder vender mais ovos e, coincidentemente, isso aconteceu na época de maior venda de jornais, tá? Então, vida real, antes da gente traçar a correlação, o diagrama de dispersão, melhor dizendo, antes de se traçar o diagrama de dispersão, a gente tem que procurar ver se há uma relação de causa e efeito. Porque se não houver uma relação de causa e efeito,
não adianta você dizer qual é o tipo de correlação que vai acontecer com aquele problema. E como é que eu sei se há ou não uma relação de causa e efeito? Vendo o histórico do momento, né? Vendo a razão para aquilo acontecer. No caso do exemplo anterior, eu estou investindo na minha empresa e estou tendo, né? Conforme eu vou investindo, eu vou aumentando as vendas, né? Então, há uma relação de causa e efeito. Nesse caso dos ovos e dos jornais, não há uma relação de causa e efeito. Prossigamos. Então, eu tenho um outro problema aqui, né? Que está colocado nessa tabela, que é a duração em minutos das erupções, né? De geysers. A duração e o tempo de duração, tá? Desses geysers. No Parque Nacional de Yellowstone, né, nós temos, esse parque é famosíssimo, e nós temos um geyser que é o mais famoso do mundo. E aí ele faz uma relação entre a duração da erupção, né, e os tempos em minutos, tá? Ele pede para você construir o diagrama de dispersão e determinar o tipo de correlação. Então, isso aqui foi feito numa calculadora, né? Nós temos aqui os tempos, né? Feito de várias formas, né? Em vários aplicativos. E ele nos diz o seguinte, que nós temos aqui uma correlação positiva, né? Linear positiva, para esse exemplo. Então, pelo diagrama de dispersão, parece que as variáveis têm uma correlação linear positiva, tá? Agora, vamos ver sobre o coeficiente de correlação, né? O coeficiente de correlação nada mais é do que uma medida da força e da direção da relação linear entre duas variáveis. O símbolo R representa o coeficiente de correlação amostral e é dado por essa fórmula aqui. Olha, gente, essa fórmula aqui é bem grandinha, mas ninguém vai precisar decorá-la. Se tiver que calcular o coeficiente de correlação, é só colocar no lado, ver todos os somatórios que existem. Então, você vai ter um par de dados x e y. Você tem que calcular, né? Somatório de x e y, somatório de x, somatório de y, somatório do x ao quadrado, né? Somatório de x, tudo isso elevado ao quadrado, somatório de y ao quadrado e o somatório do x elevado ao quadrado. Então, é grande, a fórmula né? Mas não tem jeito. Pode fazer, colocar isso numa planilha e pedir para calcular o coeficiente de correlação dos teus dados. O coeficiente de correlação populacional é representado por ρ, essa letra grega aqui, que é a letra que deveria estar lá no início dos slides, que eu vou colocar lá, que saiu aquele N com um tio em cima. Bem, o coeficiente de correlação, o R, ele varia entre -1 e 1, tá? Sendo R igual a 0, não existe correlação. R igual a 1 é a correlação positiva, né? É a correlação mais forte, correlação total. E R igual a -1 é a correlação negativa, né? Igual a -1, que também é uma correlação fortíssima. Então, R igual a -1, existe uma correlação negativa perfeita. R igual a 0 próximo de 0, não existe correlação. E R igual a 1, eu tenho uma correlação positiva perfeita, tá? Então, nós temos o quê? O R igual a -0, perdão,
R igual a menos 0,91 é uma correlação negativa forte. Como é que a gente sabe disso? Tem lá no material didático as divisões, né, dos tipos de correlação. Como é que eu sei que é uma correlação negativa sem calcular? Conforme o meu x cresce, o y diminui. Esse daqui, R igual a 0,88, também é uma correlação positiva forte. X cresce, Y também. Correlação positiva fraca, R igual a 0,42. E uma correlação não linear, né? Onde o R tem o valor de 0,07. R é calculado. Então, como é que eu calculo o coeficiente de correlação? Encontrando a soma dos valores de x, somatório de x, depois o somatório de y, somatório de x vezes y, tá? Então, eu faço o quê? Eu coloco uma tabela, numa coluna x, noutra coluna y, na terceira coluna xy, produto, calculo somatório, que eu só vou precisar de somatório, numa quarta coluna x ao quadrado, cálculo somatório, que é o que eu vou precisar, numa quinta coluna, calculo o valor de y ao quadrado e o somatório deste valor, e na sexta coluna eu calculo o meu valor de R, tá? Que é dado pela fórmula. Ora, nós vimos o quê? Nesse primeiro exemplo, né? Que nós temos uma correlação, nós temos uma relação de causa e efeito, desenhamos o diagrama de dispersão, vimos que nós temos uma correlação positiva, né? Linear positiva, e agora a gente vai calcular o valor dessa correlação, tá? Então, eu preciso o quê? Eu tenho o valor de x, tenho o valor de y, calculo o valor do produto, eu vou querer essa somatória aqui de x e y. Lembrando, gente, que normalmente, como é um livro traduzido, 2,4 significa 2,4, né? Que o sistema decimal deles adota o ponto em vez da vírgula, como nós. Eu tenho que calcular o valor de x ao quadrado e depois o somatório deste valor. E, por último, y ao quadrado e o somatório de y ao quadrado, tá? Então, faço minha tabela, faço os cálculos, aplico na fórmula, tenho todos os somatórios aqui, são 5 somatórios. Aplicando na fórmula, eu vou ter o valor do meu R, do meu coeficiente de correlação, igual a 0,9129, ou 0,3, ou 0,91, né? Que nos dá uma correlação linear positiva forte, né? Esse valor de 0,9 está bem próximo de 1. Então, significa o quê? Que conforme aumenta o gasto com a propaganda, as vendas da empresa também aumentam. Naquele outro exemplo, né, da explosão do geyser e da duração, né, dele, a gente faz a mesma coisa, tá? Calcula o coeficiente de correlação, aquele utilizou o Minitab, ou então utilizou o próprio Excel, que dão esses valores diretamente, né? Já tem uma fórmula, a fórmula já está lá na macro do Excel, que dá 0,98, né? Se eu arredondar isso aqui para 2 casas decimais, que é uma correlação positiva forte, tá? Outras formas de calcular, né? Por a calculadora eletrônica. E aqui eu passo para o outro item, né? Usando uma tabela para testar o coeficiente de correlação populacional, ρ.
tá? Como é que isso é feito? Uma vez calculado o coeficiente de correlação amostral, que é o meu R, né? Precisamos determinar se há evidência suficiente para decidir se o coeficiente de correlação populacional ρ é significante em nível de significância especificado. Então, o que a gente fez nos testes de hipóteses, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio para quê? Eu tenho um determinado alfa, que é o meu erro, né? Que é o meu nível de significância, e eu quero visualizar e decidir se há evidência suficiente para eu aceitar ou não o meu coeficiente de correlação em termos do que foi especificado, tá? A gente está utilizando o que ele chama de tabela 11 no apêndice B, que é uma tabela que está lá no material de vocês, né, que eu postei hoje, que fala sobre coeficiente de correlação para alguns alfas, né? Então, a decisão vai ser tomada com o seguinte critério. Se o módulo do meu coeficiente de correlação, tendo em vista que o coeficiente de correlação ele pode ser positivo ou negativo, né? Se o módulo é maior do que o valor crítico, o que é o valor crítico? A gente sabe que o valor crítico é o valor tabelado, né? Então, vai haver evidência o bastante para decidir se o coeficiente de correlação é significante. Deixa eu ver aqui qual é o título da tabela, para que vocês já possam ir dando uma olhada nessa tabela, né? Então, temos lá a tabela 11, no apêndice C, no apêndice B, desse livro aqui, tá? Livro do Larson, que são os valores críticos para o coeficiente de correlação de Pearson. Coeficiente de correlação, que a gente está aprendendo aqui, também é chamado de coeficiente de correlação de Pearson, porque foi ele quem viu essa relação de causa e efeito e desenvolveu esse método para calcular o coeficiente de correlação. Tá? Então, aqui eu tenho um pedaço da tabela, para vocês verem, né? Eu tenho o número de pares da amostra, a amostra é formada por pares, né? Então, eu posso ter N igual a 4, 5, 6, 10, 20, né? Na tabela aqui dada para vocês, o número de pares, N vai até 100, e eu tenho o meu alfa, que é o meu nível de significância, o meu erro desejado, de 5%, né? Ou de 1%, e os valores, né, críticos para cada um desses pares de dados, tá? Então, você vai comparar, né? Você vai rejeitar H0 se o alfa for igual a 0, né? Se o valor absoluto de R for maior do que o valor dado pela tabela. Então, nós temos, se o módulo de R for maior do que 0,959, né, a correlação é significante. Do contrário, não há evidência suficiente para concluir se a correlação é significante, tá? Então, você tem que calcular o valor de R para comparar partindo do N e do alfa que você desejar, né? Que você tiver no problema, para você avaliar e fazer a sua conclusão e interpretação do problema, o que o problema pede. Então, vamos lá. Primeiro passo é determinar o número dos pares de dados, né? O teu N. Quantos pares de dados você tem? Segundo passo é especificar o nível de significância, né? Que é o alfa
que consta do problema. Terceiro passo, encontrar o valor crítico. Como é que eu encontro o valor crítico? Partindo da tabela. O valor crítico é o valor tabelado, que está lá na tabela, essa tabela que eu deixei lá para vocês. Quarto passo, você vai concluir, né? Então, você vai decidir se a correlação é significante. Como é que você verifica isso? Vendo se o módulo do teu coeficiente de correlação da amostra é maior do que o valor crítico. Se for maior, a correlação é significante. Caso contrário, não há evidência suficiente para afirmar que a correlação seja significante. Lembrando que eu nunca digo aceito H0, eu sempre digo falho em aceitar H0, porque mudando o alfa pode ser que eu venha a rejeitar H0. E por último, eu interpreto a decisão dentro do contexto do problema, tá? Então, vamos lá. Utilizando aquele exemplo, né, dos geysers lá do Parque de Yellowstone, eu tenho, né, que o meu coeficiente de correlação amostral é igual a 0,979, que foi calculado anteriormente. O coeficiente de correlação é significante? Ele pergunta e pede para você usar um nível de significância de 5%. O que você faz, né? Você vai na tabela, você conta, você tem 25 pares de dados, né? O teu N é igual a 25, o teu alfa é igual a 5%, e aí você acha, né, que o teu valor crítico, ou seja, o valor tabelado é igual a 0,396. Então, o módulo do meu coeficiente de correlação, que é 0,979, é maior do que o tabelado, né? O meu R tabelado, que é 0,396. Então, o que eu coloco? No nível de significância de 5%, a evidência suficiente para concluir que há correlação linear significante entre a duração das erupções e o tempo das erupções, quer dizer, cada geyser do parque, tá? E aí a gente entra num outro tópico, que é o teste de hipótese para um coeficiente de correlação populacional ρ, né? O coeficiente amostral é R, o coeficiente populacional é ρ. Então, nós temos o quê? Um teste de hipótese também pode ser usado para determinar se o coeficiente de correlação da amostra R fornece evidência suficiente para concluir que o coeficiente de correlação populacional ρ é significante em um nível de significância especificado. Um teste de hipótese, ele pode ser unicaudal, é o mesmo conceito que a gente viu anteriormente, unicaudal à esquerda ou à direita. Como é que eu sei disso? Eu visualizo o tipo de unicaudal pela hipótese alternativa. Ou então bicaudal, que são as duas pontas da cauda. Então, nós temos, né, a hipótese nula, vai ter sempre a igualdade. Então, qual vai ser a igualdade, né, que aqui está dando? Do teste unicaudal à esquerda, eu tenho o quê? A hipótese alternativa vai ser o quê? Ρ menor do que zero. Se a hipótese é alternativa, e é assim que eu visualizo, né? A hipótese nula vai ser o quê? Ρ vai ser maior ou igual que zero. O outro teste, unicaudal à direita, a hipótese alternativa vai ser o ρ maior do que zero. Complemento, a hipótese nula, ρ menor ou igual que zero. E a bicaudal vai ser o quê? Igual contra diferente, tá? Então, nós temos 3 tipos de
testes, e isso a gente viu anteriormente. Então, a gente utiliza, nesse caso, o teste T, que eu também dei uma outra tabela para vocês utilizarem, né? O teste T para os vários níveis de significância e para os vários graus de liberdade, ok? Então, o teste estatístico é o R, né? Porque o R é a amostra. O teste estatístico padronizado é calculado dessa fórmula, por essa fórmula aqui, ou desta forma aqui, e a distribuição T, ela vai ter 2 graus de liberdade a menos. Significa o quê? Número de pares menos 2. Então, aqui, né, nesse conteúdo, vai ser colocado apenas os testes de hipótese bicaudais para alfa, tá? Então, ele só considera, nesse caso, teste bicaudal, mas vocês podem fazer os testes com outro tipo de cauda, ou seja, unicaudal. Então, nós temos o quê? Primeira coisa, você vai ter que construir as hipóteses nula e alternativa, mediante o que contém o problema. Depois, você especifica o alfa, que é o teu nível de significância, qual é o erro que você quer. Você identifica os graus de liberdade, N-2. Você determina o valor crítico e as regiões de rejeição, né? Região de rejeição e região de aceitação estão ligadas aos tipos de teste. Lembrando lá o que a gente viu em teste de hipótese. Para o valor crítico, você usa a tabela, essa tabela que foi dada, que é a tabela do T, no qual você tem os graus de liberdade e também tem os níveis de significância. Você calcula o teste T padronizado e toma a decisão em rejeitar ou falhar em rejeitar a hipótese nula. Lembrando que falhar em rejeitar a hipótese nula, a gente raciocina como aceitar a hipótese nula. Só que a gente não coloca dessa forma porque talvez eu mudando o meu alfa, eu mudando o meu erro, o meu nível de significância, eu acabe rejeitando a hipótese nula. E aí, por último, como foi feito anteriormente para teste de hipótese, eu verifico e analiso a minha conclusão, qual é a decisão que eu vou tomar em cima do problema, do que o problema está a me dizer, tá? Então, eu tenho aquele primeiro exemplo, gastos, né, com propaganda e vendas na empresa, que a gente já sabe que tem, o R tem uma correlação positiva linear, forte, né? E esse R é igual a 0,9129, 0,913, e ele pede para testar a significância desse coeficiente de correlação, né, utilizando o teste T, para o alfa igual a 0,05. E aí eu faço a construção usando aqueles passos que nós vimos anteriormente. Monto quem é H0 e quem é HA, né? A hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula tem sempre a igualdade, lembrando aqui que no livro ele vai trabalhar sempre com bicaudal. Alfa, né? Eu defino alfa, que é igual a 0,05. Eu tenho 8 pares, né? Grau de liberdade, 8 menos 2. Então, eu vou ter aqui a região crítica, que é a região da tabela, né? Eu vou lá, pego 0,05, 5%, grau de liberdade, 6 graus de liberdade, né?
e encontro um valor aqui de mais ou menos 2,44 7, tá? Ou mais ou menos 2,45. Eu faço o teste estatístico, é aquele cálculo de T, né? Que está lá, o T dá 5,48, e aí eu comparo isso aí com... verificando, né? Essa região aqui em marrom, claro, é a região de aceitação, as regiões em azul é a região de rejeição, então esse valor ali caiu aqui, ó, região de rejeição, ele é maior do que 2,48, então eu rejeito H0, minha conclusão é rejeitar H0, e a minha interpretação é que no nível de significância de 5%, existe evidência suficiente para concluir que há uma correlação linear significante entre os gastos com propaganda e as vendas da empresa. Aqui eu falo novamente o que eu falei no início, quando eu dei o exemplo da venda de jornais, aumento da venda de jornais e o aumento da venda de ovos, né? Correlação e casualidade, uma coisa não implica da outra, você pode ter uma correlação entre variáveis e não ter feito, e não evidenciar causa e efeito, como é nesse caso aí, aumentou a venda de jornais, aumentou as vendas de ovos. Se você calcular o coeficiente de correlação entre essas duas variáveis, você pode até encontrar uma correlação positiva e forte, mas não há uma relação de casualidade entre essas duas variáveis, né? A variável independente e a variável dependente. Então, o fato de duas variáveis serem fortemente correlacionadas não implica uma relação de causa e efeito entre elas. Primeira coisa, quando pegarmos um problema, é avaliar se há relação de causa e efeito entre as variáveis. Se há uma correlação, uma relação de causa e efeito entre as variáveis, você pode calcular o coeficiente de correlação e dizer que aquele coeficiente de correlação, ele tem a ver, né? Ele significa alguma coisa e fazer o teste que você desejar. Se o teu par de dados não tiver relação de causa e efeito, você pode até calcular, mas isso aí não vai te dizer nada, né? Vai ser apenas uma mera conta. Se há uma correlação significante entre duas variáveis, você deve considerar as seguintes possibilidades, né? Há uma relação de causa e efeito entre as variáveis, ou seja, X ocasiona Y, Y é causa de X. É possível que a relação entre as variáveis possa ser causada por uma terceira variável, né? Então, o aumento da venda dos ovos se deu porque os produtores diminuíram, né, o preço dos ovos a fim de não terem uma perda expressiva em termos financeiros. Então, é uma terceira variável, né? Ou por uma combinação de outras variáveis, tá? É possível que a relação entre as duas variáveis possa ser apenas uma coincidência. Então, antes de você calcular, isso aí, vida real, você avalia, né? Se há uma relação de causa e efeito entre aquilo que está sendo perguntado ou proposto para você resolver. Tá? Então, basicamente, nós vimos todos esses tópicos aí, tá? Com relação à correlação. Bem, gente, regressão linear nada mais é a previsão, né, de uma reta passando por esses pontos.
Essa reta seria chamada de mínimos quadrados, né? Que é a reta, ou então a média, né, desses pontos, que é uma forma, né, da gente poder encontrar a melhor equação que reflita, né, para esse par de dados. Isso daí é também utilizado uma fórmula. Essa fórmula, né, nós temos aqui, ó, os pontos aqui, para cada x eu tenho um valor de y, e uma reta, né, que modela esses dados, né? Então, após você fazer todo esse procedimento para ver se há correlação, você pode representar, modelar esses pontos aqui por uma linha de regressão, por uma reta de regressão linear, tá? E você pode também prever para outros valores de x, o que aconteceriam com relação ao y, tendo em vista que o x é a variável independente e o x é a variável dependente, ou seja, o y depende de x, tá? Então, assim, primeira coisa que a gente faz nessa teoria é verificar o resíduo. O que é o resíduo? O resíduo é a diferença entre o valor observado e o valor previsto dado pela reta, tá? Colocando aqui, né, o gráfico. Então, eu tenho o valor observado, que é aqui em azul, e o valor previsto, que é esse aqui, que está no amarelo, né, ou no marronzinho aqui, bem fraquinho. Então, essa distância aqui, essa diferença aqui entre o valor observado e o valor previsto, é chamado de resíduo, né? E a gente ouviu falar em resíduo quando a gente trabalhou lá com a estatística descritiva, antes de calcular o desvio padrão, né? A gente sabe que a soma dos desvios é sempre igual a zero. Então, nós temos a linha de regressão, que é a linha que melhor se ajusta a esses resíduos, né? Nós temos a equação, né, de regressão, que é essa equação aqui, dada por essa forma, né? Y calculado, né, igual a mx mais b, que é uma reta, equação da reta, nada mais é do que a equação da reta. Onde m é a inclinação da minha reta, e o B é o ponto de interseção da minha reta, tá? Interseção com eixo Y. E o Y chapéu é o valor previsto. O valor previsto nem sempre é o valor observado, é o valor dado pela reta, pela regressão, pela linha de regressão, tá? E aí, fórmula, né? Como é que eu calculo M e como é que eu calculo B, tá? Então, para calcular o B, eu preciso primeiro calcular o M. Senão, não consigo calcular o B sem calcular o M, porque a fórmula de B, o cálculo de B depende do valor de M. Então, primeiro que eu tenho que calcular é o M, para depois calcular o B, tá? Então, nós temos aqui x barra é a média dos valores de x, perdão, x barra, y barra é a média dos valores de y. A linha de regressão sempre passa pelo ponto médio, x barra, y barra, né? A gente viu isso no passado, lá em estatística descritiva, que a reta nada mais é do que a média dos pontos, né? Do par de pontos x e y. E aí nós temos os mesmos exemplos, tá? Que ele quer a reta de regressão para os gastos com propaganda e vendas na empresa, respectivamente.
Então, lembrando, né, da fórmula, nós temos lá calculado os valores dos somatórios que a gente precisa. E aí eu tenho o valor de M, eu calculo o valor de M, depois eu vou dar uma clareada nisso aqui, botar um fundo branco, e o valor de B, né? E aí eu consigo a equação da minha regressão, né? Então, o meu Y ajustado vai ser igual ao quê? 50,73x mais 104,06, tá? Então, para cada valor de x, eu tenho um x calculado, tá? E aqui nós temos a minha reta de regressão, isso aqui o Excel te dá automaticamente, valores gastos com propaganda, vendas na empresa. Então, você vê que alguns pontos ajustados são os pontos observados, outros não. Ele faz a mesma coisa lá para o geyser do Parque de Yellowstone, né? Ele calcula a reta de regressão, aqui no caso é a média dos pontos, vocês veem aí a figura, né? Utilizando o Minitab e o Excel. E aqui ele coloca um exercício no qual ele dá, né, a equação de regressão para aquele nosso exemplo de gasto com propaganda e vendas da empresa, né? Ele dá aqui a minha equação e pergunta qual seria os gastos, quais seriam as vendas na empresa para cada um desses gastos, né? Então, investindo $1.500, investindo 1.800, investindo 2,5 mil dólares, qual seria o valor de Y? Quer dizer, qual seria a minha venda? É só aplicar na fórmula, tá? Então, aplica na fórmula, é só colocar o valor de X, né? Aplica na fórmula, calcula, e você tem as vendas nas empresas para qualquer uma desses valores. Então, essa sessão aqui eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha, que já são mais de 10 horas, tá? Essa sessão, vocês vão interpretar os tipos de variação sobre uma linha de regressão, encontrar e interpretar o coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação nada mais é do que coeficiente de correlação ao quadrado, encontrar e interpretar o erro padrão da estimativa para uma linha de regressão e construir e interpretar o intervalo de previsão para Y, tá? Então, essa parte seguinte, né, vai ficar para vocês darem uma olhada com calma, e aí na próxima aula, se houver alguma dúvida, a gente conversa sobre isso, tá ok? E vocês têm que ver o que significa o coeficiente de determinação também. O coeficiente de determinação, ele parte do coeficiente de correlação.